encontrei minério na minha propriedade, tem um afloramento de rocha gigantesco. Simples. Vou lá, vou quebrar, vou britar, vou moer, vou vender, ganhei dinheiro. Será que é assim que funciona? Já vou avisando. O direito ao solo é dissociado do direito do subsolo no Brasil. Meu nome é Matheus Amorim, eu sou geólogo, proprietário da CWM Geotecnologias. Somos uma empresa de serviços geológicos atuante aqui no estado do Tocantins. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma curiosidade que muitos clientes nossos e produtores rurais e pessoas leigas têm, e algumas pessoas já conhecem e têm alguma dificuldade em compreender como funciona a legislação minerária em relação à propriedade do solo e propriedade do subsolo. Por que esse direito é dissociado? Existem países onde o direito é único. Então, se você tem a sua terra, você pode fazer o que você quiser nessa terra. Você pode construir, plantar, extrair minério. Mas no Brasil, o minério, os recursos minerais da sua terra, elas pertencem à União, ou seja, pertencem ao governo federal. Logo, para você explorar, você precisa ter permissão. O que geralmente acontece? As pessoas acham que possuem esse direito, vão e sofrem penalidades, multas, sanções, fiscalizações. As pessoas precisam entender que é necessário passar por um intenso processo de legalização, de formalização dessas atividades. E o primeiro passo de todos é saber se essa área está livre ou não está livre. Então, pode ser que a área da sua fazenda, da sua propriedade rural, o direito de explorar o subsolo dela seja de outra pessoa, ou seja, de outra empresa e não seu. Na sua terra, você pode cultivar, construir, criar animais, mas explorar o subsolo, explorar os recursos minerais, você necessita pedir autorização à Agência Nacional de Mineração, a ANM, e precisa cumprir com todas as condicionantes e limitações ambientais em todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal. No Brasil, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem requerer áreas para exploração mineral. E, dependendo do regime, áreas de até 10 mil hectares. E não só uma, como várias. Muitas vezes os produtores rurais nos procuram com interesse em minerar suas áreas e nós de CWM explicamos. O primeiro passo é procurar a titularidade, é saber se alguém já tem o direito. Por quê? De que adianta você fazer uma contratação, fazer um investimento, chamar uma empresa de geologia, chamar uma empresa para fazer investigações geofísicas, para sondar, gastar muito dinheiro, que a atividade mineradora é uma atividade extremamente cara. Quando você fala sobre atividade mineradora, que não uma permissão de lavra garimpeira, uma atividade mais artesanal, quando você já fala de algum mineral, algum recurso mineral um pouco mais complexo de retirada, a escala dos investimentos, ela ultrapassa a escala de milhões de reais. Então, de que adianta você contratar estudos caros e o direito não ser seu? Você vai simplesmente pegar todos os estudos que você fez e vai rasgar fora, jogar no lixo. Existem diversas formas de você poder minerar na sua área, caso ela esteja livre. Depende muito do tamanho dessa área, depende muito da substância mineral que você esteja interessado, depende muito da viabilidade econômica daquilo ali. E você pode ir por diversos caminhos, né? Desde da própria permissão de lavra garimpeira, que eu já expliquei em outro vídeo, até um registro de licença, né? Um regime de licenciamento, a uma autorização de pesquisa que vai culminar depois em uma concessão de lavra. Ou você pode simplesmente, caso você não tenha o título minerário, você pode negociar esse título minerário. O detentor desse título, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, pode negociar ele com você, pode fazer uma cessão total, pode lhe vender o título inteiro, pode fazer uma cessão parcial, ou seja, lhe vender apenas uma área. De repente a área é grande, tem mais de uma substância, então essa empresa só está interessada em uma substância, você está interessado em outra. Através de uma cessão parcial, vocês dois conseguem minerar na mesma área. Agora, é só requerer a área e pronto, começar a atividade? Ledo engano. Existem uma série de obrigações legais que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, no momento que elas vão requerer a área, elas assumem imediatamente. Dentre elas, desde taxas anuais por hectares, que hoje em dia está em 4,74 por hectare.
Então, se você tem áreas aí, você pode requerer até 10 mil hectares, entende-se que você vai pagar uma taxa anual aí acima de 47 mil reais. Né? Então, são taxas caras. Você precisa entregar relatórios comprovando que você fez as pesquisas minerais que você indicou que faria no processo de obtenção do seu título minerário. Então, você precisa contar para o governo se você achou a substância, se você achou outra substância, se você não achou nada e quer desistir do título minerário. O que muitas vezes acontece com os profissionais que a gente vê por aí, são profissionais que apenas vão até a fase do requerimento, protocolam esse requerimento e vão embora, deixando seus clientes a ver navios. Então é muito comum a gente encontrar clientes que estão com taxas anuais por hectares atrasadas 1, 2, 3 anos, que estão com os processos minerários para vencer e sequer iniciaram suas pesquisas. Não tem nada para mostrar para a ANM ainda. Então tudo isso tem consequências tanto em termos de multa quanto em termos de sanções. Você pode, a depender do caso, ficar proibido de requerer novas áreas. Você pode precisar pagar multas e essas multas entrarem na dívida ativa da União e prejudicar muito se você for um empreendedor, pode prejudicar muito seus negócios, ter uma dívida ativa na reunião. E o pior, ter uma surpresa quanto ao valor e quanto às formas de resolver esse problema no final. Então, por isso, quando você quer proceder com algum tipo de atividade minerária, você quer conduzir uma pesquisa mineral na sua área, você precisa, inicialmente, contratar uma consultoria especializada. Você precisa contratar profissionais que saibam conduzir todo esse processo, desde o requerimento até a pesquisa mineral e a confecção desses relatórios, seja ele um relatório parcial de pesquisa, seja ele um relatório final de pesquisa. Uma equipe multidisciplinar qualificada é fundamental para não só para o sucesso do processo minerário, como também evitar que você passe por poucas e boas, comprometido aí com multa, com sanções e tudo isso aí que você já pode imaginar. E mais, passado todo esse processo, digamos que o empreendedor ele não apresente nenhuma pesquisa a tempo, perca os prazos que a ANM impõe, não cumpra condicionantes, não cumpra pendências, ele vai perder essa área. E na grande maioria das vezes, essas áreas não só saem do direito dessa pessoa que perdeu os prazos, como também elas não ficam livres imediatamente. Elas entram no que nós chamamos de disponibilidade, ou seja, elas ficam disponíveis para ir a leilão, aguardando os leilões das rodadas de disponibilidade da Agência Nacional de Mineração. Então essas áreas elas podem ir para leilão rápido, em poucos meses, podem demorar anos para ir a leilão, ou tem áreas que a gente não viu ainda ir a leilão. Essas áreas foram perdidas e estão lá bloqueadas. Então nem quem requereu originalmente consegue explorar, nem outras empresas que possuam uma equipe especializada, que possuam know-how sobre a área, que possuam a capacidade, também ficam impossibilitadas de explorar até que essa área vá para leilão, seja arrematada em leilão e requerida pelos novos empreendedores. Então, se você quer minerar, se você quer desenvolver uma atividade de mineração, se você quer entender se alguém que não você já tem direito de minerar o subsolo, sobre a sua fazenda, sobre o seu produto, suas atividades, procura uma consultoria. Se você quer explorar, procura geólogos, engenheiros de minas, pessoas que tenham know-how sobre esse processo minerário, sobre os ritos do processo. Depois, contrate uma empresa especializada em geologia, contrate geólogos. Só os geólogos vão saber realizar os estudos, as estratégias específicas para otimizar o seu dinheiro, para encontrar minério na sua área e para identificar se existe ou não viabilidade, se aquela presença daquele mineral ele vai virar ou não uma mina. Porque você pode ter sim um minério na sua área, ter valor econômico, mas não ser em grande quantidade. Então aquilo ali possivelmente não vai virar uma mina. Como pode ter? Então tudo isso vai depender do olhar clínico dos geólogos e de estudos sistemáticos e detalhados. E sem falar nos estudos ambientais. Também contrate especialistas em meio ambiente para poder cuidar do licenciamento ambiental da sua área. Ah, mas é isso aí, fui olhar minha área, não tenho direito, quem tem o direito de explorar na minha área é a CWM ou qualquer outra empresa.
acabou para mim e você é obrigado a aceitar. É assim? Também não é dessa forma. Também não é a casa de mãe Joana que pode acontecer qualquer coisa e você não vai ter direito a nada. Muito pelo contrário. Você precisa ter contato, as empresas que têm direito de explorar os recursos minerais da sua área precisam entrar em contato com os superficiários, ou seja, com os donos daquela propriedade. Precisam para diversos fatores, precisam pedir autorização para entrar, precisam pedir autorização para fazer as primeiras visitas, precisam negociar royalties em caso de exploração, precisam negociar taxas para compensações financeiras caso vão fazer alguma supressão vegetal, caso vão fazer sondagem na sua área, caso precisem construir galpões na sua área. Tudo isso precisa ser negociado entre as partes. Então você não vai ser lesado de uma forma, você vai ter, você precisa autorizar tudo isso, precisa estar tudo em contrato, dizendo muito claramente quais são os direitos e deveres tanto do minerador, do empreendedor, quanto do superficiário. Algumas compensações financeiras, alguns royalties para determinadas substâncias, existe previsão na legislação. Por exemplo, o minerador ele precisa pagar ao superficiário 50% do valor que ele declara na CEFEM, que é a compensação financeira pela extração mineral. Então esse valor já é pré-determinado. Outras substâncias também exigem valores de referência, porém, muitos dos casos, eles são fruto de negociação. Você precisa negociar, então você precisa ter uma boa equipe jurídica, pessoas que entendam sobre a área do direito minerário, que lhe orientem para lhe dar o melhor acordo possível. Nós, na CWM, temos um caso que auxiliamos um cliente nosso com o auxílio de um jurídico de nossa confiança, e esse cliente ele passou não recebia nada, não tinha esses acordos bem firmados. Ele recebeu de cara um montante de aproximadamente R$130 mil, já oferecidos pela mineradora sem qualquer pedido, pois eles sabiam que já estavam devendo, e negociou ainda pagamentos mensais de pelo menos R$25 mil. Então existe não só esse, como diversos outros casos similares. Então se alguém está explorando na sua área, você pode também procurar ajuda de especialista, empresas de consultoria, pode procurar a CWM, nós indicamos consultorias de direito minerário da nossa confiança, lhe damos apoio em tudo que for da parte da geologia, das pesquisas, e conseguimos atender a você, seja você com interesse em realizar pesquisa e prospecção mineral, seja você um superficiário, seja você uma pessoa que queira requerer para estudar um pouco, para transformar isso em um ativo e vender esse ativo, conversa com a gente. Estamos aqui sediados em Palmas, no Tocantins, e para mais informações pode acessar nosso site www.cwmgeotech.com.br, acompanhar a gente nas redes sociais, @CWMGeotech, e pode contar com a CWM para assuntos de geologia e mineração no estado do Tocantins. Valeu, até a próxima.